Galera, tá todo mundo acompanhando o que está acontecendo em relação ao INSS, em relação aos descontos não autorizados por milhões de pessoas aí pagando sem saber, e qual é o resultado disso na vida do dia a dia de cada uma dessas pessoas. A outra pergunta que fica para a gente é: bom, o INSS já está comprometido faz tempo e é possível que em breve a gente veja um colapso no sistema. Pensando nisso, a pergunta é a seguinte: como é que nós, ou as pessoas que estão começando agora, vão conquistar a sua aposentadoria? Possivelmente não vão conseguir se aposentar, pelo menos não nos modelos de hoje, dessa previdência que existe aí no nosso Brasil. Portanto, aqui vem a questão do título do vídeo de hoje: as lições de Luiz Barsi para que você possa acumular patrimônio sem depender do mercado ou simplesmente pensando no Instituto Nacional que vai garantir o seu seguro de vida. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho do Barsi rapidamente, só para entender qual era a mentalidade dele em relação a acúmulo de patrimônio, e depois tem um estudo bastante interessante aqui que você pode começar a fazer a partir de agora, você e seus filhos que estão começando a trabalhar aí, com valores pequenos mês a mês, você vai acumular uma fortuna ao longo do período. E é justamente isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá, fica aqui porque esse vídeo está bastante interessante e o propósito nosso aqui é simplesmente hoje educação financeira. Vamos nessa? Então vamos com a gente. Muito bem. Galera, sabemos que o nosso sistema INSS está em colapso. Essa questão do rombo de bilhões aí é só a ponta do iceberg, acho que vai aparecer muito mais. Vamos esperar para ver. E está mais do que na hora do que nossas autoridades façam alguma coisa pensando na população de fato e não simplesmente no umbigo de cada um deles, tá? Então, falando nisso, já sabemos que é um crime, tem que gente para a cadeia, devolver o dinheiro de forma imediata para esses contribuintes que pagaram a vida inteira, e sim, essas pessoas têm que pagar e bastante pelo que fizeram, porque é um crime contra, puxa, sei lá, né? Tem bastante coisa para a gente resolver no país e essa é uma delas aí de modo urgente. Mas, pensando nisso, e já partindo para esse outro lado, que não podemos depender de ninguém e sim construir a nossa independência, que é uma das propostas do canal aqui, agora vem o lado da educação financeira. Bom, para que vocês, vamos nos situar então aqui, todo mundo, né? Para que vocês possam entender o porquê desse título desse vídeo hoje, das lições de Luiz Barsi. Quem é Luiz Barsi, né? Luiz Barsi é um economista, advogado, é o maior investidor pessoa física hoje no Brasil. Ele já declarou isso aí em algumas entrevistas que no ano de 2025, 2024, 2023, não me lembro, o rendimento dele com dividendos das ações que ele tem em carteira era de R$ 1 milhão por dia, tá? R$ 1 milhão por dia, claro. Mas você não vai conseguir conquistar isso do dia para a noite, nem ele conquistou isso do dia para a noite, ele mesmo fala isso. O que ele fala, na verdade, né? Ele construiu fortuna por décadas investindo numa estratégia focada em ações, olhando sempre para o longo prazo. Então ele fazia a estratégia de buy and hold. Só que não era qualquer ação. Ele procura ações que pagam bons dividendos. E é esse o segredo da estratégia do Luiz Barsi. Exatamente isso. Ele usa as ações que pagam bons dividendos para que ele faça investimentos de forma constante e vá colhendo esses dividendos. E esses dividendos ele vai reinvestindo na própria carteira, e essa carteira vai crescendo e pagando mais dividendos. E aqui a ideia é a gente fazer um choque, né? Para a gente poder fazer uma comparação do que nós estamos vivendo hoje em relação ao momento das ações e também a questão de previdência, só que eu vou falar de previdência privada, tá? Então vamos lá, porque é um negócio bastante legal. Então eu vou pegar simplesmente uma ação que o Luiz Barsi investe bastante e ele tem em carteira. Eu fiz um estudo aqui bastante detalhado que eu vou passar para vocês para poder começar a despertar para a reflexão. E agora, pessoal, é para que você pare aí e comece a pensar o seguinte: puxa, será que eu não tenho R$ 200 por mês para comprar um pouquinho de ações? Se você fizer bem as contas, você tem. Então vamos falar um pouquinho disso. Uma das ações que ele investe pesado, né, e tem isso em carteira, é a ação da Taesa. Então, quem é a Taesa? Que empresa é essa? A Taesa é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e é uma das maiores empresas, o maior grupo privado
de transmissão de energia elétrica, né? Vocês veem aí, quando vocês passam por estradas, bastante campo, tal, você vê aquelas torres gigantes. Então, essa estrutura toda é da Taesa. Então, você pode consultar, inclusive, mais informações sobre a própria Taesa no site deles. Ó, o link está aqui em cima para que você possa ver. Com base nisso, pessoal, nós vamos começar um estudo aqui e vamos começar a pensar um pouquinho mais na Taesa e o que ela pode fazer para você aí começando a investir agora. Primeiro, vamos nessa. Onde é que a Taesa está presente? A Taesa está presente no Brasil inteiro. Então, ela, como eu falei, é uma das maiores empresas privadas de transmissão de energia no Brasil, focada em construir, operar e manter ativos de transmissão de energia. Está em praticamente todos os estados e tem participação em várias concessões de energia elétrica, tá? Vamos dar uma olhada agora vamos entrar direto nas ações da Taesa, só para que a gente possa situar em relação à valorização. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de investimento, a proposta do canal aqui é falar sobre investimento, mas também sobre educação. Então a ideia é despertar em você o interesse de investir de pouquinho em pouquinho em ações, mas com foco no longo prazo, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. O resultado nunca vem rapidamente. Quem procura resultado rápido, cai muito rápido também. Então vamos olhar como é que foi a valorização das ações da Taesa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos últimos 10 anos, aproximadamente, a rentabilidade das ações da Taesa renderam ali 191,88%. Isso é aproximado, calculando uma média dos últimos 10 anos, tá? Se nós formos comparar com a Selic, hoje nós estamos com a Selic a 14,25%. A última vez que a Selic teve a 14,25 foi lá em 2015. Então, 10 anos atrás. Por que eu estou falando isso? A Selic, variando 14,25, teve ano que ela ficou em 14,25, mas você não conseguiu pegar exatamente esse valor, né? Essa rentabilidade. Você conseguiu menos. Agora, olha isso aqui, ó. A rentabilidade média das ações da Taesa nos últimos 10 anos foi de 11,3% ao ano. Tá? Isso eu também não estou inventando, está aqui, ó. O foco, a fonte é a Mosaico Investimentos, está aí o link para que vocês possam também verificar essa informação. Então veja, estamos hoje com uma Selic a 14,75, já esteve lá em 2015 a 14,25 e a rentabilidade média das ações da Taesa nesses últimos 10 anos foi 11,3%. Lógico que nós tivemos período que a nossa Selic estava 4 nos últimos anos, agora recente. Então, você não conseguiria pegar qualquer investimento com essa rentabilidade. Mas, na média, a Taesa te rendeu isso, tá bom? Agora, vamos fazer uma outra conta aqui, que é considerando os dividendos da Taesa. Imagine que você tivesse recebido dividendos da Taesa, então você investiu na Taesa, R$200 por mês, e você pegou esse dinheiro. A hora que ela recebeu o dividendo, você reinvestiu na própria ação da Taesa. Vamos ver qual é a conta que a gente chegou aqui. Olha lá. Essa aqui, pessoal, é o dividendo da Taesa nos últimos 10 anos, tá? Entre 2002 e 2024, tá? Um pouquinho mais. Olha lá. O ano que ela pagou mais foi 15,57. Ó, tá aqui, 15,57 em 2014. Tá vendo? 2014 pagou 15,57%. Tá bom? E aí, vamos considerar o reinvestimento da Taesa? Olha lá, considerando reinvestir os dividendos de Taesa, você comprando a própria ação da Taesa, olha o quanto isso aumenta, galera. 361,15% nos últimos 10 anos, o que equivale a 16,9% ao ano de rentabilidade média. Isso não vai ser encontrado no mercado financeiro por aí. Tá? Então, quem quiser ver esse estudo, também está o link aí para que vocês possam pegar e verificar, tá bom? Bom, agora vamos pensar o seguinte, como é que está a renda da previdência privada? Então, vamos pegar aqui 3 exemplos para que a gente possa comparar o rendimento das ações da Taesa com o rendimento dos fundos, né? Previdência privada investe em fundo. E quais são os tipos de fundo que essas previdências investem? Olha lá. Renda fixa rendeu 7,28% em média. A máxima rentabilidade aí em 10 anos foi 101%. Multimercado, ou seja, que varia um pouco ali, diversifica mais as ações, né, o ativo, 7,22%, variando 100,90%. E
com referência em CDI, se ela tivesse aplicado em algumas ações ou algumas coisas que tivessem com base o CDI, ou seja, a taxa básica de juros aí, teoricamente, teria acumulado 193,90%. Isso fazendo uma comparação fria, tá? A fonte está aqui também para que vocês possam ver. Está escondidinha aqui, mas eu já vou sair da tela aqui para que vocês possam ver. Espera aí, já saio da tela, só para que vocês possam ter a fonte. Olha lá. Está aqui, ó. Então, tá aí, olha, a fonte desse estudo está aqui. Quem quiser procurar, clica no link ali para que vocês possam ver, tá? Bom, muito bem. Pensando nessa situação, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma comparação dessas duas situações e vamos entender daqui para frente o que pode acontecer no seu dia a dia. Tá? Se nós fizermos uma outra comparação aqui, só levando em conta as taxas de administração desses fundos, você vai ter um rendimento ainda pior, né? Porque a taxa de administração do fundo vai sair do seu ganho. Então, olha lá, a taxa de administração tem impacto significativo na rentabilidade do fundo, pensando em previdência. Fundos com taxas mais baixas tendem a ter oferecer um retorno melhor. Mas vamos lá, só para pegar uma comparação aqui. Ó. Se você tem uma rentabilidade anual de 7,9%, uma taxa de administração de 0,8%. Se você tiver uma multimercado, por exemplo, em que você tem acima de 2% de taxa de administração, o teu dinheiro vai embora, porque a rentabilidade cai para 6,3%. Olha só como isso também tem impacto, tá? E é direto na sua conta lá. Bom, vamos lá então comparar a Taesa com o melhor fundo de previdência privada aí para ver qual foi a diferença. Isso sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Olha só acumulando, você tirando o dividendo para você usar quando você quisesse. Taesa valorizou 191,88% nos últimos 10 anos e o melhor fundo aí, que foi o fundo com referência no DI, 123,90%. Isso sem considerar, de novo, pessoal, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, que sobe lá para 300 e pouco, tá? Vamos em frente, tem mais coisa para a gente fazer agora. Bom, vamos fazer um estudo agora simples aqui. Eu montei um simulador aqui no Excel para ele trazer para a gente um trabalho para a gente projetar o futuro. Então vamos pensar o seguinte: nós temos lá, lembrando que a gente vai fazer com base na rentabilidade média desses últimos 10 anos, então está aqui na tela para vocês, rentabilidade média dos últimos 10 anos, 11,3% ao ano. Nós vamos simular o seguinte: um aporte mensal comprando ações no fracionário da Taesa, você pode comprar isso pela sua corretora. Esse gráfico que aparece aqui ao lado é o gráfico da Taesa hoje, ao longo do dia. Hoje é dia 15 de maio, eu fiz essa captura de tela aqui por volta do 11h30 da manhã, por aí, estava valendo R$ 35,50 a ação da Taesa. Eu não sei como é que fechou, mas fechou o dia com 1,5% de valorização. Tá? Mas enfim, vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Algumas simulações para que você possa entender como é legal você começar a investir de pouquinho, mas de forma consistente. Então tá, nós vamos fazer um aporte mensal de R$200 comprando Taesa. Pode ser que tem mês que vai variar um pouquinho para lá, para cima ou para baixo, mas você vai comprar mais ou menos nesse valor. Durante 20 anos. Então, nós estamos simulando aqui, lembrando que o dividendo médio da Taesa é de 10,60% ao ano, enquanto que a rentabilidade da Previdência está, em média, 8,39% ao ano. Só para ficar claro isso, para a gente poder fazer os estudos, tá? E aí, vamos lá, olha só, R$200 por mês durante 20 anos. Olha só o quanto nós teríamos acumulado no primeiro ponto aqui. Deixa eu tirar minha câmera de novo. Está pegando na imagem lá. Olha só. Nós teríamos acumulado nos primeiros 20 anos aqui R$731 mil, enquanto que na Previdência nós teríamos 119.838. Olha a diferença disso, pessoal, se nós colocarmos isso num gráfico. Olha o tamanho da curva, olha a ascensão dessa curva, o quanto é exponencial você fazer o investimento de forma consistente, olhando lá para o longo prazo. Isso só por 20 anos, tá? Parece que é muito, galera, mas para quem está começando agora, é pouco. O tempo passa muito rápido. Então, se você adquirir o hábito de colocar R$200 por mês durante 20 anos, de forma rigorosa, olha a curva de capital que você vai acumular. Tá? Lógico, isso aqui eu estou pegando dados passados, ou então até hoje, e estão sendo apurados para trazer no estudo de agora. Não quer dizer
que esse resultado vai se acontecer no futuro, mas eu estou pegando a projeção, a média histórica dos últimos 10 anos, né? Pô, então, pode ser que tenha variação? Sim, terá, mas não vai ser uma coisa muito bruta, tá? Muito diferente disso. Agora vamos fazer uma outra simulação, considerando a mesma rentabilidade de 11,3% ao ano, só que agora nós vamos fazer o seguinte, são R$ 200 por mês também, só que pensando nos próximos 30 anos. Mantendo ali o dividendo da Taesa em 10,60, mantendo a rentabilidade da Previdência Privada em 8,39 e sabendo que a valorização média das ações da Taesa é de 11,3%, tá? Olha só o que isso vai fazer no teu bolso. Vou tirar até minha câmera de novo aqui para poder... Olha lá. Olha só, pessoal. 5 milhões de reais. Nós saltamos de 731 mil reais em 20 anos para 5 milhões e 900 mil reais em 30 anos. Enquanto que, na Previdência Privada, você teria em 20 anos 119 mil reais e nos 30 anos 305 mil reais. É um absurdo de diferença. É um absurdo de diferença. Olha o quanto representa isso no seu bolso, pensando lá na aposentadoria. Vocês sabem que eu sempre comento aqui, né, dessas questões de você fazer a captação ou a capitalização do seu capital, pensando lá no futuro, no horizonte de 20, 30 anos. Então, olha esse estudo aqui, cara. Tá na mão isso aqui. Veja, é tranquilo de fazer. E não tem como, é matemática, não tem como você fugir disso. Tá? Vamos extrapolar um pouquinho mais? De novo, vamos colocar um estudo aqui de 30 anos, pensando na mesma situação? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Olha lá. Voltamos. Vamos lá. Pensando agora na mesma rentabilidade média de 11,3%, simulando agora o mesmo valor, R$ 300, então nós saímos de 200 para 300, considerando o tempo de 20 anos. Tá? Deixa eu ver se ficou certo aqui. Ó, então aqui nós tínhamos R$ 200, 30 anos, deu isso aqui, 5 milhões de reais. Agora nós vamos fazer o contrário, vamos fazer R$ 300, só que nós vamos fazer durante 20 anos, tá? Aumentamos R$ 100 daquele primeiro exemplo lá. Mesma base de cálculo, tudo igual. Vamos lá ver o gráfico. Olha lá o que isso vai acontecer com vocês, pessoal. Olha aí. Está na tela para vocês. Deixa eu sair de novo da tela aqui, para que a gente possa ver bonitinho. Olha lá. Nos 20 anos primeiros, colocando R$ 300 por mês em ações da Taesa, R$ 1.097.000 contra R$ 179.000 da Previdência. Isso é só você fazer isso no Excel, dá para fazer de forma tranquila e o gráfico mostra, olha só, a curva. É impressionante a diferença que você vai ter acumulado, tá? E vamos lá fazer a simulação dos 30 anos também, lógico, vamos pensar em 30 anos. Então vamos pensar lá, ó, a mesma rentabilidade, só que agora nós vamos simular os R$ 300 durante 30 anos, considerando o mesmo dividendo, rentabilidade da Previdência e tudo igual, tá? Olha só isso na tela para vocês. Vamos nessa. R$ 8.893.000 em 30 anos de Taesa, colocando simplesmente R$ 300 por mês. Enquanto que na Previdência, isso vai chegar a R$ 457.839. Tá? Eu fiz questão de trazer para você os números e a barreira aqui, né? A barreira do 1 milhão ali, ó. Tá vendo? R$ 1 milhão aqui, quando nós paramos no 20 anos. Contra 8 milhões aqui embaixo. 179 aqui, nos 20 anos, contra R$ 457.000, quando a gente fala em previdência privada. É simplesmente surreal, né, galera? É surreal. Então não tem como você falar, as ações não são um bom negócio. Pessoal, se você focar no longo prazo, olhando no longo prazo com o horizonte de comprar a ação para uma carteira de futuro, ela vai fazer sentido para você. O que você não pode é ficar querendo resultado rápido. Resultado rápido é aquele negócio, um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, e às vezes você vai sair frustrado. Então vamos olhar para frente com horizonte de longo prazo. Só para a gente poder fechar isso aqui, eu trouxe um resuminho para nós podermos olhar. Olha só, colocando R$ 200 por mês em 20 anos, como é que isso representa? Quer ver? Vamos lá, tirar a câmera de novo. Olha lá, R$ 200 por mês
20 anos, R$ 731 mil nas ações da Taesa contra R$ 119 mil na Previdência Privada. Se nós compararmos com 30 anos, olha lá, R$ 5 milhões com a Taesa contra R$ 305 mil na Previdência. É brutal a diferença. É brutal. Então, considerem, pessoal, considerem estudar isso aqui para começar a investir. Se você não quiser começar a investir 200, comece a investir R$ 100, comece a investir 50, mas é só você fazer a projeção depois que você vai chegar nesses valores aqui, né? Pelo menos percentualmente você vai conseguir ver a diferença. Vamos olhar agora para 30 anos como é que fica, aliás, com R$ 300, olha lá, com R$ 300 durante 20 anos. 20 anos você acumula R$ 1 milhão e em 30 anos você vai acumular R$ 8.890.000. Portanto, este sim é um plano de aposentadoria que pode ser muito mais interessante do que qualquer outro plano de aposentadoria que você possa encontrar, tá? Fora toda aquela questão de taxa de administração e tudo mais, então é uma dor de cabeça, né? Então tem a instituição que você tem que ficar olhando sempre também, claro, então tem todas as dificuldades que a gente já viu e já sabe como é que funciona no mercado brasileiro, certo? Só para que vocês tenham um olhar para o gráfico da Taesa, olha lá, a Taesa listada na nossa bolsa de valores, então dá para você comprar em qualquer corretor. No mês passado, mês de abril, ela teve uma valorização de 9,36%, só no mês de abril. Esse mês de maio, ela ainda está no 0,11 negativo, mas com tendência de alta. Então, olha só a tendência de alta de Taesa, como ela vem subindo, né? Olha lá, desde 2015, vamos pegar 2015 para cá. 2015, janeiro de 16, ó, vamos fazer uma... Não dá nem para diminuir o gráfico aqui tanto para ver. Vamos colocar janeiro de 2014, 2015, aqui, ó. 2015. Olha lá, quanto que essa ação já se valorizou? 451%. Daí, ó. Tá? Então, aquilo que nós trouxemos no estudo, os gráficos estão mostrando em barras, né? Esse crescimento. Galera, considere isso, porque essa lição aqui, eu comecei a fazer a pesquisa, fui me encantando com isso, falei, puxa, eu preciso montar um material para mostrar para as pessoas também como é importante fazer conta. A gente sempre está muito atrelado com o dia a dia, tarefado, corre para lá e para cá, e não para fazer conta. Então, esse material aqui é justamente para a gente poder parar e começar a refletir. Puxa vida, R$ 200 vai fazer diferença no meu dia? Pô, se você sair todo fim de semana e comer uma pizza com a família, vai ficar muito mais do que isso. Poxa, um fim de semana que você deixe de sair, você já tem as ações da Taesa para você começar a fazer o investimento. Isso tem que ser um hábito, tem que ser rotineiro, porque assim como o Barsi, ele falava, tem que ser, ele fala, né, até hoje, tem que ser uma coisa constante, todo período que ele vai fazer, ele pega e aporta de novo, para aquilo construir uma bola de neve, e essa bola de neve crescer e pagar dividendo, ele joga de novo lá. Então, ele vive uma vida simples, com conforto, ele mesmo fala, a Luiz também fala bastante disso, eles vivem com conforto, mas sem ostentação, sem luxo, sem ficar querendo comprar, né, tudo que vê na frente, não. Eles são pés no chão, mas olha lá, vida tranquila, que você também pode seguir esses passos, e eu também já estou seguindo esses passos, para que você possa construir lá na frente o seu futuro, né? Pensando na questão da previdência, pessoal, não teremos previdência mais no futuro. Tivemos esses dias até a fala de um dos ministros, não sei se foi do Tribunal de Contas e qual instância foi que no futuro os aposentados não vão poder receber todos os meses. Vai ser escalonado. Então, você quer passar por isso? Você quer que o seu filho passe por isso? Né? E aqui não é alarmismo, não é sensacionalismo, mas é realidade, pé no chão. Então, comece a pensar em fazer investimento desse tipo ou qualquer outro tipo que você possa gerenciar esse capital para que você possa aproveitar isso, né, desfrutar disso no futuro. Tá? 20 anos passam muito rápido, é uma coisa que você, ao estalar de dedos, você no corre-corre do dia a dia não vê passar, e se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Né? Então, assim, é uma conversa aqui de amigo para amigo, de pai para filho, né? De irmão para irmão, para que você possa fazer isso no seu dia a dia. O quanto antes. Comece agora. Ah, mas o gráfico... Cara, para quem está olhando para longo prazo, esquece o gráfico. Você vai analisar a empresa. E como nós vimos ali, a Taesa é uma das maiores empresas do Brasil, e esse setor de energia, as concessões,
elas valem por 30 anos, prorrogáveis por mais não sei quantos anos. Então, dificilmente uma crise que acontece aqui embaixo abala ela lá em cima. Porque, de qualquer maneira, a energia precisa transitar, né? Tem que ser transmitida. E ela tem uma capacidade muito grande. Então, é difícil você tirar essa empresa do mercado. Tá? Considere isso, avalie isso, veja se faz sentido para você, para a tua família e comece a pensar em fazer esse tipo de investimento agora. Porque se você não fizer agora, quando chegar daqui 20 anos, vai ser tarde demais. E começa com pouco. Todo hábito começa com os primeiros passos. Então, se você não puder fazer com R$ 200, não puder fazer com R$ 300, faça com R$ 50, mas comece a fazer. Então, abra uma conta numa corretora, se você quiser abrir na corretora parceira nossa aqui, é a XP, tem link aqui no canal para você abrir a conta, fala com a equipe de atendimento lá e você vai ser super bem atendido, eles vão te dar toda a orientação para abrir a sua conta, depois você vai fazendo os aportes nas ações. Tá? Você vai falar com o teu assessor de investimento, ele faz a compra para você, ou te orienta como fazer. Você pode executar isso pelo celular, pelo computador em casa, enfim. Tem como fazer isso de forma digital e de forma muito fácil. Inclusive, você pode abrir subcontas em nome dos seus filhos, caso eles sejam menores. Você, como responsável, pode fazer esses depósitos e esses aportes também. Se o teu filho já é maior de idade, abra uma conta para ele e faça com que ele deposite isso e vá fazendo esses aportes agora, começando agora, para quando chegar lá na frente não sofrer. Pessoal, não é uma questão de governo, não é uma questão de lado A ou lado B, é uma questão de matemática. A nossa reforma previdenciária aconteceu em 2019, a nossa pirâmide etária já está mudando de novo, já não tem mais tanta gente trabalhando assim para manter os que estão aposentados, nem os que estão se aposentando, e daqui 20 anos a coisa vai ser pior. Então não espera esse momento pior chegar. Faça o seu colchão agora, para que você lá na frente comece a desfrutar com tranquilidade. Valeu? O que depender da gente aqui, o nosso canal, todas as nossas plataformas aqui estão feitas, desenvolvidas para trabalhar com educação financeira, inclusive para fazer planejamento financeiro. Se você quiser conversar sobre planejamento financeiro, quiser falar um pouquinho sobre o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer a mudança da minha vida lá, puxa, é fácil. Entra aqui no nosso site, é tranquilo. Ó. Deixa eu pegar para você, eu já mostro aqui. É o vdtinvest.com.br, é só você clicar ali e tem uma opção aqui, ó, serviços, planejamento financeiro, ó, tá lá. A gente vai falar de planejamento financeiro, da importância do planejamento, olha lá. É uma organização das suas finanças para que você possa traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? Então, tá aqui tudo explicadinho, se quiser é só falar com a gente, clica nesse botãozinho verde aqui do lado, ó, chama a gente lá no WhatsApp que a gente conversa para que você possa planejar o seu futuro agora. Não deixa para depois, tá, pessoal? O que depender da gente é só procurar, estamos aqui à disposição. Eu vou tentar deixar esse material também aqui como um PDF para vocês. Basta que vocês cliquem aqui no link abaixo para que vocês possam fazer o download, quem quiser. Clica lá e pega esse material para que você possa estudar e mostrar para os seus filhos aí, fazer a discussão em família para começar a pensar. Combinado? Valeu? Grande abraço, uma excelente semana, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Um abraço. Não se inscreve. Não esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like no vídeo. Se você gostou e vale a pena para você, te ajudou, compartilha com outra pessoa, com um grupo de amigos, né, para que você possa levar essa mensagem mais à frente, para que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo e como é que pode fazer para construir patrimônio para longo prazo. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.